Aproveitando que eu já mencionei esse mangá há pouco tempo aqui no canal em um vídeo de lista, então é bom a gente aproveitar para destrinchar um pouco mais ele, que é Imaizumin. Mas antes de qualquer coisa, se quiser apoiar o canal com algo além de sua inscrição, considere virar um membro, eu agradeço muito o seu apoio. E é bom que vocês entendam que Imaizumin tem uma versão H+18 e uma versão mais leve, leve entre aspas, que é a serialização do mangá. Basicamente, o Dojin fez tanto sucesso que resolveram fazer também uma versão focada mais no Slice of Life, sem a parte dos finalmente, sabe? E não esquecendo também que teve uma adaptação em animação H+18, mas no caso hoje vamos focar no mangá mais leve, e é leve entre aspas porque ainda tem ecchi na obra. A história se inicia com o Keita acordando em seu quarto. A questão é que ele não estava sozinho na cama, havia uma garota junto com ele, que era a Reina. Sendo que logo ela começou a provocar o Keita pelo fato dele ter acordado com a barraca armada. Um evento canônico que acontece com praticamente todos os homens pela manhã, algo completamente entendível. E quando você acha que não poderia melhorar mais ainda, é mostrado que havia mais uma garota na cama junto com eles, sendo que logo para começar bem o dia, a Yukina acaba beijando o Keita, consequentemente provocando um ciúmes básico na Reina, que falou que ela deveria ser a primeira a fazer isso pela manhã. Sendo que por conta dessa pequena confusão descobrimos também que havia uma terceira garota no quarto, que é a Aruri, mostrando que o protagonista estava morando com 3 heroínas, 3 Gaos, onde ninguém precisa ser um Sherlock Holmes para entender que esses 4 personagens estavam envolvidos em uma relação amorosa. Sim, exatamente, temos um mangá harem onde o protagonista dá orgulho logo de início. Ele já tem um harem logo no primeiro capítulo, vocês têm noção disso? Tem noção disso? Não é incomum ter mangás e animes onde o casal namora já desde o início, mas é um pouco raro ter um harem desde o início, desde o primeiro capítulo, isso sim é raro. Basicamente, em um flashback podemos ver que a casa do Keita tinha virado um ponto de encontro de 3 Gaos, que são essas que eu mencionei. Além disso, o senso de distância das heroínas foi diminuindo dia após dia, o que consequentemente aproximou elas do Keita, assim começando uma relação harem entre eles. Enquanto o mangá mostra isso de uma maneira rápida, o Dojin detalha um pouco mais como foi esse começo de relação deles, mas não tem uma explicação exata do porquê desse interesse das waifus no protagonista nesse início. À primeira vista parecia que era para ser algo casual com o Keita, tipo amigos com benefícios. No entanto, conforme o mangá avança vai mostrando o que exatamente despertou o interesse delas, que já vou comentar a respeito disso. Mas isso não é importante realmente, o importante é que o Keita tem um harem, e é algo muito satisfatório nesse mangá, pelo menos na minha opinião. Dito isso, após essa cena do quarto que eu mencionei antes, o Keita acaba indo encontrar alguns amigos para comer ramen. E nesse momento, um dos amigos dele menciona que o protagonista não parecia nem um pouco másculo, se referindo ao fato do Keita ter um jeito mais infantil, que não condiz com sua idade. E mesmo que fosse uma brincadeira por parte do amigo dele, após se despedirem podemos notar que o Keita foi afetado por esse comentário. Não só porque foi algo aleatório de um amigo, mas porque o pai do protagonista também já havia falado algo assim pra ele anteriormente. Sendo que por causa disso o Keita estava vivendo sozinho, para que ele fosse mais independente e começasse a ser mais másculo. E se ter um harem com belas waifus não é ser másculo, então eu realmente não sei o que significa ser isso. Mas beleza, após o protagonista voltar para casa, a Reina logo percebe que havia algo errado com ele, perguntando o que aconteceu e o abraçando, assim levando o Keita a explicar tudo para ela. E nesse momento também podemos ver em um flashback o que despertou o interesse da Reina em relação ao Keita, do porquê dela gostar tanto do protagonista. Basicamente, a Reina ouviu uma conversa entre alguns alunos no colégio, falando que achavam que ela era uma puta e que ficaria com qualquer um. E o único que defendeu a heroína foi obviamente o Keita, falando que não acreditava que ela era esse tipo de pessoa. Além disso, nesse final do primeiro capítulo, a Reina menciona que não sabe o que significa ser um homem, mas ela sabe que abraçar as pessoas ajuda a aliviar o estresse, o que acaba levando os dois a se beijarem e irem para a cama fazerem você sabe o que, porque esse é um protagonista que dá orgulho no romance, e claramente isso é ser másculo, ele já tá provando isso.
Por fim, o capítulo termina com a narração que essa é uma história de romance entre o Keita e 4 garotas. Mas peraí, não eram 3 garotas? Não foram 3 garotas que acordaram com ele pela manhã? Na verdade, ele tem um harém com 4 garotas, 4 waifus, e eu espero que o Keita tenha uma boa resistência para o Echizão, porque ele vai precisar com toda certeza. E sem qualquer enrolação, vamos para o capítulo 2. Nesse início podemos notar que o protagonista é colega de classe da Aruri, da Reina e da Yukina, e que essa relação amorosa entre eles está sendo mantida em segredo. É mostrado em um flashback que Aruri quis manter isso em segredo para não chegar aos pais do Keita, evitando problemas com a família dele. E após isso, voltando ao presente da obra, podemos ver uma discussão entre as 3 heroínas durante o intervalo na escola, com a Reina e a Yukina bravas pelo fato da Aruri sentar perto do protagonista durante as aulas, com talvez ela tendo manipulado de alguma forma a troca de posições na sala. Só que apesar do que foi mostrado no flashback, claramente eles não estão se esforçando para manter tudo em segredo, já que quando o Keita chegou na sala em que elas estavam, digamos que a Reina sequer deixou o protagonista almoçar, já que eles foram direto para a sobremesa. E até mesmo rolou coisazete durante a aula. Basicamente, Aruri juntou sua mesa com o Keita por ela ter esquecido o seu livro, o que acabou levando a heroína a direcionar sua mão nas partes baixas dele durante a aula, por debaixo da mesa, sem que ninguém percebesse. E por isso que eu falo que elas realmente não estão tentando esconder esse romance, elas não estão nem aí. Além disso, Aruri menciona que o Keita não deveria se forçar a se tornar alguém mais másculo, já que ela iria transformar ele no homem ideal. Esses 3 primeiros capítulos têm o foco em cada uma das heroínas. Começou com a Reina, depois Aruri e no capítulo 3 foi a vez da Yukino, que ganhou o destaque merecido. Nesse capítulo podemos ver que os dois estavam indo sozinhos em um encontro no cinema, aproveitando que as outras 2 heroínas não estavam no momento. E enquanto eles estavam caminhando, o Keita começou novamente com seus pensamentos negativos, com ele não se considerando digno de estar ao lado de uma waifu tão bonita como a Yukino, que realmente era uma modelo, ela trabalha como uma modelo. Mas claramente, tanto a Yukina como as outras heroínas não se importavam nem um pouco com isso, apenas querem ficar ao lado do Keita. A prova disso é o fato da Yukino ter ignorado o aviso do irmão dela, para não agir como uma garota fácil com o primeiro amor, para ela ir mais com calma com esse tipo de coisa. No entanto, a Yukina simplesmente não consegue nem sequer resistir ao sorriso do protagonista, então quem dirá se manter pura até o casamento? Não tem, isso é impossível. E ao contrário das outras 2, esta heroína é um pouco mais contida em demonstrar o amor pelo Keita, já que ela não estava acostumada com esse tipo de coisa. Claro, as outras 2 também não estavam acostumadas, mas elas levavam mais jeito pra isso. E um bom exemplo disso é quando ela fala para o protagonista pegar um lugar na sessão do cinema, enquanto ela ia para o banheiro retocar a maquiagem. Mas na verdade ela só foi para retomar a postura, já que o sorriso do Keita estava afetando o coração dela. Em resumo, a Reina gosta do Keita porque foi a única pessoa que defendeu ela na escola. Por outro lado, Aruri enxerga ele como o homem ideal. E por fim, a Yukina não tem algo muito específico, mas ela realmente ama a própria simplicidade do Keita. Cada uma dessas heroínas teve meio que um gatilho que acabou unindo todos eles em um romance harém, e tornou esse mangá algo muito satisfatório de acompanhar. E não é um quadrisal, é literalmente um harém que gira em torno do Keita, não tem fanservice Yuri nisso. Que é algo que eu particularmente gosto, eu não sei como é pra vocês, mas vai de cada um, vai de cada um. E sim, tem mais uma heroína nesse harém que eu não comentei hoje, que é a irmã da Reina, mas eu vou deixar pra comentar sobre ela em outro vídeo futuramente. No mais, inscreva-se, confira o sininho, vire membro se quiser, e até uma próxima!